Olá, vamos iniciar mais um programa Conexão Saúde da Universidade de Santo Amaro. Hoje o tema muito interessante é sobre acupuntura. Será que a acupuntura funciona? É um procedimento complementar à medicina tradicional? Para esse tema, convido hoje a médica ginecologista e especialista em medicina chinesa, com título de especialista em acupuntura médica pela Unifesp, a doutora Lina Kono Ishida. Lina, muito obrigado pela presença no programa Conexão Saúde. Obrigada pelo convite. Primeiro eu queria que você explicasse, a acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa. Sim. É considerado pela Organização Mundial da Saúde um método complementar aos tratamentos médicos. Sim. Fala um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, sobre a sua origem, sobre a história da medicina chinesa. Bom, é uma modalidade terapêutica assim, milenar, né? Falam assim, 3.000, às vezes 5.000 anos, e ela baseia-se na filosofia taoística, né? Então a gente tem o que seria fundamenta-se na lei do equilíbrio. Então o indivíduo são é aquele que está em perfeita harmonia e equilíbrio com o meio social em que ele vive, né? Como assim? Explica como assim equilíbrio? Porque a gente pensa em medicina chinesa não somente no indivíduo, a gente pensa no universo como um todo. Então, o indivíduo perante o universo. Isso. Então todas as influências do universo, então quer sejam ambientais, então o vento, o calor, o frio, quanto as emocionais, né? Pela medicina chinesa, talvez até a parte emocional seja até mais importante do que até outras causas, né? E influenciam, então, o indivíduo, né? E aí ele precisa estar em equilíbrio para poder ter saúde. Os problemas de saúde começam a ocorrer quando ele começa a entrar em desequilíbrio, né? Desequilíbrio energético. E como o médico que exerce a medicina tradicional chinesa, como é que ele diagnostica as doenças? Na verdade, assim, primeiro só um parênteses, assim, a medicina, a gente entende o processo de adoecimento, a gente subdivide em 3 fases. Uma fase em que a gente tem só alterações energéticas, então, que na verdade, na medicina ocidental, a gente não faria diagnóstico nenhum, seria mais difícil de fazer um diagnóstico, e teria uma segunda fase, que é onde a gente tem as alterações fisiológicas, então funcionais, e uma terceira fase que seriam as alterações realmente orgânicas já. Então, por exemplo, um câncer já estaria nessa fase já orgânica, anatômica. Então, assim, nessa primeira fase em que nós temos somente alterações energéticas, então, muitas vezes o paciente chega no médico e fala que está queixas aleatórias, né, um pouco de sonolência, dormência, mas nada muito definido, que pela medicina ocidental, muitas vezes a gente não tem nem muito o que fazer, e na medicina chinesa a gente já diagnostica alterações aí energéticas. Então, além das queixas do paciente, a gente pode ver pelo geral, né, pela faces, pela língua, pelo pulso, e assim, é um conjunto de observações que fará o diagnóstico. E aí depois, nessa fase em que a gente já tem alterações funcionais, aí sim até a medicina ocidental faz o seu diagnóstico mesmo. Então essa seria a teoria baseada no taoísmo que você falou, isso. Né? E relacionada ao equilíbrio. Ao equilíbrio. A acupuntura libera substâncias chamadas neurotransmissores, não é isso? Esses neurotransmissores podem ser vários: serotonina, endorfinas, colecistocinina. Então, por isso que nós vamos conversar das várias indicações. Além da liberação de neurotransmissores, a acupuntura age de outra forma? Na verdade, essa explicação seria a explicação mais ocidental. Ocidental. Né? Qual que é, então, a oriental? Então, aí, assim, não temos muitas comprovações com neurotransmissores. Aí a gente vai para o lado dos meridianos, dos canais energéticos e que todo o nosso corpo tem, né? E esses pontos de acupuntura também são os pontos de esterilização dos órgãos internos pela medicina chinesa. Então tem o fígado, o coração,
o pulmão, o baço pâncreas e o rim. E cada um traz as suas características. Então, um paciente, por exemplo, muito raivoso, agitado, nervoso, ele tem muita manifestação, por exemplo, do fígado chinês, né, que a gente fala que seria o GAN. Então, nós veríamos a manifestação dele pela sintomatologia clínica, pelo quadro clínico, pelas doenças que ele manifesta, e nós trataríamos já diretamente nos pontos que regularizariam esse fígado chinês. Então você diagnostica qual a principal queixa do paciente, o problema, isso, baseado em todos esses sinais e sintomas, isso, e aí você tem um mapa do corpo humano, é isso? Que determinadas regiões do corpo humano você vai estimular e vai aí liberar substâncias químicas. Vou estimular ou vou inibir, né? Estimular ou inibir. Isso. Então, porque, na verdade, a medicina chinesa baseia-se na teoria do yin e yang, né? Certo. Então, quando a gente tem um excesso de uma coisa, então a gente tem que diminuir aquele excesso. Você não queria explicar um pouquinho essa teoria do yin e yang? O yang é o expansivo, o calor, Então, que todo ser humano tem, os dois lados. Tem os dois lados, ele tem que estar em equilíbrio. Ele tem que estar com equilíbrio entre esses dois lados. Isso. Entre o lado agitado, vamos dizer assim, e o lado calmo. Calmo, que seria o yin, né? E quando a gente começa a ter um desequilíbrio entre esses dois lados energéticos, aí aparecem as doenças. As doenças. Né? Então, quando a gente avalia um indivíduo, a gente vai ver se ele está se ele apresenta uma carência de um dos elementos, né? E aí a gente vai estar atuando, né, no que estiver faltando aí, né? O que eu queria te perguntar, dentro da sua experiência, quais são as principais indicações e aquelas que poucas pessoas sabem? Muitos dos telespectadores que estão nos assistindo vão se surpreender com a possibilidade da utilização da acupuntura, talvez numa situação própria de vida dele. Isso. Além, então, da dor, da ansiedade, da insônia, que isso, acho que a maioria das pessoas... Isso, é muito boa para insônia, sim. Outras indicações, por exemplo, que eu tenho até um razoável número de paciente com câncer, que está fazendo lá a quimioterapia, um câncer de mama, por exemplo, em que em alguns casos indica-se, por exemplo, a oforectomia, né, a retirada dos ovários. Então, a paciente... Quer dizer, a oforectomia, só para o telespectador, a retirada dos ovários por uma causa de uma doença, um câncer... Um câncer que é hormônio dependente, então é feita a oforectomia. A paciente já está no processo de quimioterapia, já está sofrendo todos aqueles efeitos e ainda entra em menopausa. Então, assim, começam os sintomas de menopausa, o fogacho, todo aquele mal-estar junto com a quimioterapia. A acupuntura, ela tem um efeito muito bom, né? Diminui muito esses fogachos e melhora muito... Então diminui o quê? Os fogachos? Os fogachos e melhora muito o ânimo do paciente, da paciente, né, que é o de mama. Então, realmente, eu tenho, principalmente para câncer de mama, talvez por eu ser ginecologista, né, eu tenho uma experiência muito boa nesses efeitos colaterais. Por você ser ginecologista, que é muito comum, e na TPM, na tensão pré-menstrual? É ótimo. Os maridos costumam agradecer. Os maridos agradecem quando você realiza... A dismenorreia também, né, que é a cólica menstrual, aquele mal-estar do período menstrual, ajuda muito também. Dismenorreia. Isso. Outras indicações, por exemplo, até mesmo para melhora do rendimento escolar, melhora do rendimento esportivo. Pelo equilíbrio? Porque você leva em equilíbrio. Porque, assim, é raro ter uma pessoa que está totalmente em equilíbrio, né? A gente está sujeito a tanto estresse, a tantas coisas do dia a dia. Então, por mais que uma pessoa fale, eu estou bem, em geral, ela tem alguma coisa que está desequilibrada. Então, se você faz uma acupuntura, mesmo no paciente saudável, você faz a acupuntura, você leva esse paciente, essa pessoa, então nem seria um paciente, em equilíbrio, e aí você tem um aumento do rendimento escolar. Então, às vezes, para vestibular, às vezes a gente vê o paciente melhora a memória. Então, realmente é muito interessante. E outra indicação, por exemplo, até para estética, a acupuntura é utilizada. Lina, muito obrigado pelos seus esclarecimentos sobre a acupuntura. Eu acho que vai ser muito importante para a nossa população que teve a oportunidade de nos assistir. E quem quiser entrar em contato com a doutora Lina, utilize o e-mail linaxiang@uol.com.br. E assim nós encerramos o programa Conexão Saúde.
Muito obrigado.